Hoje vamos falar sobre análise de dados e melhoria de resultados. Galera, na prática, vamos falar sobre gestão de clientes e funil de vendas. Meu nome é Carlos Eduardo Nogueira, você mais uma vez está aqui no 0800 PM, onde falamos sobre temas de gestão, processos estratégicos, indicadores estratégicos, para ajudar você a melhorar os seus resultados na sua área, na sua organização, você conseguir resultados acima dos seus concorrentes. Bom, se vamos falar de melhoria de performance e análise de resultados, né? O que é exatamente melhoria de resultados e performance? Nada mais é do que você otimizar os resultados do negócio através da análise de dados, redesenho, desenho de processo, de uma forma que você consiga maximizar, melhorar o valor agregado, o valor percebido para os seus clientes ou para outra parte interessada referente àquele processo, referente àquele indicador. E quando nós falamos de performance, melhoria de performance, nós temos 3 macro etapas. A primeira é a análise de dados, que é o tema dessa aula. Nós temos desenho ou redesenho de processo e depois o valor agregado. Por que nós temos desenho ou redesenho? Porque você tem uma primeira etapa em que você analisa os dados, analisa o desenho atual do seu processo, como ele flui, e tem um valor para aquele indicador, para aquele resultado, um valor agregado para o seu processo. Depois que você propicia algumas melhorias no seu processo, a melhoria de algumas atividades, um redesenho, você faz uma nova análise de dados. Você teve que redesenhar ou melhorar o seu processo. Então, você tem um outro tipo de resultado agora. Pode ser igual, pode ser maior, pode ser melhor, mas o resultado é outro porque as atividades são outras. Então, a tendência é que o resultado seja alterado, para melhor ou para pior. O normal é para maior e é o que nós queremos, mais valor agregado para a parte interessada daquele processo. Até aqui sem problema nenhum, né? E como tudo isso funciona? Primeiro, você olha o seu desempenho global, pode ser da sua empresa ou da sua área. Mas quando for a área, a gente vai falar em seguida, então vamos falar da empresa. Você olha o seu desempenho global. Análise de dados, galera. Desempenho global, desempenho pelos seus indicadores estratégicos de gestão. Você tem que ter eles têm que te proporcionar uma visão completa do negócio. E você vai olhar isso. Você vai ter aquela visão completa, sem áreas sombrias. Você tem um dashboard que é capaz de te mostrar os grandes gaps de desempenho e te dar uma avaliação bem objetiva do que está doendo e você precisa melhorar rapidamente. Você precisa ter um resultado diferenciado naquele indicador porque está machucando o seu desempenho organizacional. Então, você tem essa foto do seu desempenho organizacional. E daí você viu algumas ou uma área que realmente precisa melhorar. E daí é por isso que eu falei que a gente vai fazer na prática aqui hoje. A gente vai olhar um processo específico meu, da área de gestão de clientes. Então, você escolhe uma área. Eu escolhi gestão de clientes. Nós vamos falar de um processo específico meu. Escolhi a área. Aí eu vou olhar os processos estratégicos dessa área. São diversos processos que a gente tem numa área de gestão de clientes. E os processos, eles medem, normalmente, eles têm mais de um indicador. Os processos têm um indicador de qualidade. Não vou falar que eles podem ter, tá? Qualidade, eficiência e eficácia. Cada processo é único numa organização, porque as organizações, embora elas tenham o mesmo processo estratégico, a forma de rodar, desempenhar esse processo, ela tem coisas próprias da organização, do jeito de fazer da organização. Então, é o mesmo processo estratégico de uma forma diferente de fazer. Por isso que eu digo que cada processo dentro da organização, para a organização, ele é único. Ele nunca vai achar igualzinho em outra empresa. Mesmo sendo no mesmo ou em outro segmento, tem peculiaridades que são da organização. Cada processo é único. Mas os tipos de indicadores, não.
você vai encontrar indicadores estratégicos e operacionais. Nos estratégicos, qualidade, eficiência e eficácia são alguns tipos de indicadores que nós temos dentro desses processos. Você pode ter os 3, pode ter 1, pode ter 2. Galera, o importante é que você tenha os indicadores necessários para você avaliar o seu desempenho. E eu tenho. Então, nós vamos aproveitar para dar uma olhadinha neles. Neles não, né? Nós vamos olhar o funil de uma maneira geral e um ou outro indicador, mas para vocês terem uma ideia de como é essa relação entre análise de dados e melhoria de processo, melhoria de desempenho, melhoria de resultado. Normalmente, quando nós falamos de funil de vendas, as organizações, isso eu falo de uma forma geral, tá? Não é a regra, mas ainda é a maioria. Elas vêm como uma pirâmide, né? Em que lá na base você tem a população, todos aqueles possíveis clientes do seu segmento. Um pouquinho mais para cima teve um tipo de estratificação, refinamento. Um pedaço daquele bloco grande, ele demonstrou algum interesse sobre o assunto que você fala, sobre o produto que você vende, sobre o seu serviço. Quando ele vai para essa penúltima parte da pirâmide, eu fiz uma proporção só para vocês entenderem como flui dentro de uma pirâmide ou dentro de um funil, mas quando está nessa parte aqui, ó, então lá embaixo a gente tem 1.000 clientes. Para cada 1.000, mais ou menos 100, é um número para o nosso exercício aqui, sobem para o segundo estágio, 10 desses 100 foram para o terceiro e só um foi para o ato de compra. Então, assim, conforme vai subindo na pirâmide, você vai tendo menos clientes que realmente vão efetivar aquela compra daquele produto ou serviço. E tem funis, né, ou pirâmides dentro de cada organização que tem 3 estágios. Tem algumas que tem 4. Na minha tem 4, por isso que eu estou usando esse exemplo aqui. 4 grandes marcos, 4 estágios que eu costumo mensurar. E vocês vão ver isso aqui. Mas o importante é, normalmente as organizações trabalham, elas focam o marketing, elas tentam atrair os clientes do topo da pirâmide. É errado? Não. Mas não é só você que está brigando por ele. Você e a grande maioria dos seus concorrentes. Então, assim, você está querendo convencer aquele que já decidiu que quer comprar a comprar de você, ou você está tentando atrair aqueles outros que já sabem que precisam do seu produto ou serviço e estão para tomar a decisão, atrair para você. O problema é que não é só você, são todos os seus concorrentes. E daí o cliente ele tem uma vantagem que é fundamental, a opção de escolha. Porque se ele decidiu comprar e chegam 10 pessoas para ele oferecendo o mesmo produto ou serviço, mas lógico que cada um tem uma peculiaridade diferente, mas produtos e serviços muito similares, ele vai olhar preço, ele vai olhar prazo de entrega, ele vai olhar alguns outros requisitos e vai comparar você e a sua organização e o seu produto com os seus concorrentes. Você entendeu que ele não é um cliente seu? Ele pode se tornar. E a escolha é totalmente dele. Você não tem como influenciar de uma forma mais assertiva a escolha dele. Porque ele já chegou lá no topo da pirâmide e ali ele decidiu olhar o mercado, olhar os concorrentes, olhar os produtos e escolher um. Galera, eu gosto muito quando a gente transforma isso realmente num funil. Então, lá em cima, nessa pirâmide invertida ou nesse funil, você tem todos os seus possíveis clientes, os clientes alvos da sua organização. Então, você tem um perfil
de cliente que normalmente compra o seu produto ou serviço. Você tem que ter mapeado isso. Eu tenho um processo, uma outra aula, que eu falo exatamente disso, dos processos estratégicos de gestão de clientes. Uma etapa vai levando a outra. Então, quem são seus clientes? Qual o perfil? Idade, sexo, com filho ou sem filho, renda. Quais são as peculiaridades do seu cliente que costuma comprar o seu produto ou serviço? Se você já vende um produto ou serviço, é muito mais fácil você fazer uma pesquisa com seus clientes e identificar esse perfil de, não perfil de compra, mas perfil de consumidor que costuma comprar de você. Nesse segundo, o que acontece, né? Desse mundo de clientes, um percentual, ele demonstra interesse pelo seu produto, pelo seu serviço, ele pode se tornar um possível cliente. Terceira etapa, ele engajou. Ele, além de ser um possível cliente, ele se sente de alguma forma atraído pelo seu produto, serviço, marca, pelo jeito que você fala. Você, de alguma forma, você cativou esse cliente. Ele não é só um seguidor, ele te ouve. Ele te ouve. Se você entrar em contato com ele, ele vai te ouvir. E se você apresentar canais de relacionamento para ele, ele vai entrar nesses canais para falar com você. Tirar dúvidas de produtos, esclarecer, ver preço, fazer um cadastro, baixar um e-book. Ele vai se engajar com a sua organização, com o seu produto, com o seu serviço. E aí fica muito mais fácil de você converter, de você vender para esse cliente engajado. Então, eu trabalho com este funil, né? Não a pirâmide, mas o funil. Eu não vou brigar pelos clientes lá de cima que já decidiram que vão comprar e vão comparar preço. Eu cativo os clientes para que, de alguma forma, eles já estejam engajados comigo quando eles tentam ou querem comprar um produto ou um serviço. Bom, e aqui eu trouxe alguns números para vocês, de verdade, tá? Então, por mês, eu alcanço, eu me comunico com o meu cliente, com as pessoas que talvez tenham o perfil, e eu estou sempre refinando isso, mas pessoas que têm o perfil que podem se interessar pelos meus produtos e serviços. Mais ou menos 100 mil por mês. E desse número, 2,60, 2,61 se mostram interessados pelos produtos, serviços, pela empresa, pelo conteúdo. Ele se mostrou de alguma forma interessado. Desse número, vem um pedaço para o engajamento e um pedaço para conversão. Compram, convertem. Eu não vou trazer os números todos aqui para vocês, mas o mais importante é, dentro do meu funil, eu vi uma oportunidade de melhoria. Eu analisei os dados de uma forma macro ainda, e eu achei que esse 2,61 de conversão entre possíveis clientes para interessados, ele estava abaixo. Eu vi uma possibilidade de melhoria aí. E eu decidi trabalhar essa oportunidade de melhoria. Hoje nós só vamos falar de análise de dados, tá? Então, vamos analisar alguns, não todos, mas alguns dados para vocês entenderem como funciona. Essa é a oportunidade que eu decidi trabalhar. Eu quero que esse número de 2,61% que eu trago dos possíveis clientes para interessados, ele seja melhor. Eu tenha uma conversão entre uma etapa e outra maior. E daí a gente vai trabalhar eles. Bom, aqui nós entramos na análise de dados. Então, lá atrás eu decidi qual era a parte do meu funil que eu ia trabalhar e eu vou analisar esses dados. Eu ainda não analisei de uma forma cuidadosa, de uma forma estratificada.
e eu vou fazer isso agora. E daí eu trouxe alguns números para vocês verem como que a gente começa a fazer isso. Então, nós vamos fazer a análise de dados e relacionar isso com o potencial de melhoria que eu vou ter no meu desempenho, no meu processo, no meu indicador. E daí aqui eu trago alguns números para vocês. Então, quando eu trago alguns clientes que têm o meu perfil, que são o meu cliente-alvo para interessados, o meu custo por interessado é de 6 centavos hoje. Então, do marketing que eu faço, eu consigo identificar uma pessoa interessada no meu produto, serviço, no meu assunto, na minha empresa, ao custo de 6 centavos. A minha referência comparativa, o meu concorrente hoje faz isso assim. A minha meta, eu como parte interessada, como dono do negócio, é chegar em 4. Eu não estou, ainda estou longe da minha referencial comparativa e mais longe ainda da minha meta. Mas vocês entenderam aqui o raciocínio. Então, hoje eu faço a 6, o meu concorrente faz a 5 e eu tenho a meta de fazer em 4. Então, primeiro eu preciso chegar no meu concorrente, para depois ser melhor do que ele. Né? Não adianta querer ser melhor se eu nem cheguei perto dele ainda. Então, a gente vai olhar isso aqui, ó, esses números, com mais detalhes ainda. Porque aqui, eu não sei exatamente, eu não vejo aqui ainda, eu sei que eu tenho que melhorar, mas eu não vejo uma oportunidade de melhoria. E por isso, alguns indicadores estratégicos nossos, da minha organização, da sua, eles precisam de uma estratificação. Eu preciso olhar as oportunidades de melhoria de uma forma rápida. Eu não posso. Quanto menos tempo eu perder investigando e mais fácil eu conseguir fazer essa identificação, melhor para mim, mais rápido eu melhoro o meu resultado, mais rápido eu bato o meu concorrente, mais rápido eu tenho resultados melhores e sou líder do meu segmento. Então, aqui eu trago a minha estratificação para vocês. Pegamos aquela análise de dados que nós fizemos até aqui e vamos fazer uma estratificação para identificar com uma facilidade muito maior a oportunidade de melhoria no meu processo, no meu funil de vendas, especificamente da etapa 1 para a etapa 2. Bacana? E aqui está uma das 4 ou 5 estratificações que eu faço. Uma delas, o custo por possível cliente da etapa 1 para a etapa 2, olha, eu tenho 3 períodos que eu faço, que eu rodo esse processo para identificar possíveis clientes. 3 períodos no dia. Então, no primeiro período, ele me custa um pouquinho mais de 7 centavos. No segundo e no terceiro período, ele está muito próximo de 6. Quando eu olho a minha concorrência, ele faz em 5 e a minha meta 4. Bacana. Mas olha, aqui eu já tenho uma diferença grande do primeiro período para o segundo período. Consegue perceber? É um centavo, quando a gente fala de milhares, milhões para algumas organizações, é muito, milhares de reais, dólares, ela é muito grande. Então, 1 centavo por cliente, quando a gente fala de, por exemplo, para algumas organizações, 100 mil, 30 mil clientes por período, é muita coisa. E vocês vão ver que essa pequena diferença traz um grande impacto para o negócio. Por exemplo, essa diferença, nesse caso aqui, o período 1, ele é quase 19% mais caro do que o meu período 2, que nem é o meu melhor período, mas ele é 19, quase 19, né? 18,86% mais caro. Pessoal, não é pouco. Quando a gente fala de muita grana, isso impacta bastante. Imagina, vamos dar um exemplo aqui
da Coca-Cola, que impacta milhares, milhões de clientes por dia, a diferença de 1 centavo nesses milhões de clientes que ela impacta é muito para o negócio dela quando a gente traz. Para o negócio dela é muito, eu vou mostrar para vocês que para o meu é muito. Querem ver? Voltamos para o meu funil. Tá vendo? Eu não trago a cada 100 mil clientes impactados, eu não consigo identificar mais ou menos 2.600 interessados. Essa diferença do período 1 para o período 2, ela vai me trazer uma melhoria, se eu conseguir igualar esses períodos, né, pelo melhor, lógico, de 6% no meu resultado nessa etapa do funil. 156 possíveis novos clientes. E eu vou voltar, pessoal. Eu tenho que mostrar isso para vocês. É uma diferença de apenas 1 centavo. 1 centavo que me traz um possível aumento de 6% no resultado do meu funil. 6%. Imagina você chegar para o dono da sua empresa, se você não for o dono, você falar, se a gente melhorar, só igualar um período a outro aqui, a gente aumenta nosso faturamento em 6%. Eu ia falar que você pode ganhar um beijo, não vou brincar com isso, mas é muita coisa. É um alto desempenho, uma melhora de desempenho de uma forma muito simples até. Nós analisamos alguns dados, eu vou analisar outros ainda, e nós enxergamos uma oportunidade de melhorar o desempenho do funil em 6%, sem muito esforço. Lógico que a gente vai ter que fazer algumas alterações, nós vamos fazer essas alterações, nós vamos identificar riscos, nós vamos medir, mas, a princípio, nós temos de cara uma possibilidade de ganho 6% maior. Com uma simples análise de dados. Eu tinha um dashboard feito, elaborado para mostrar esses detalhes que fazem toda a diferença na vida de um gestor, que faz gestores se destacarem dentro da sua organização, dentro do seu segmento, dentro da área de negócios, e outros não, porque outros gestores não têm um dashboard elaborado para mostrar essas nuances que fazem você tomar decisões assertivas muito mais fáceis. Aqui eu tenho essa melhora de desempenho de 6%. Essa aula, ela termina aqui. Nós fizemos a análise de um dos dados. Eu já mostrei para vocês uma possibilidade de melhora de 6%. Existem outros dados, né, que eu não vale a pena trazer para vocês aqui agora, é muita informação, mas nós separamos essa aula em 3 momentos. A primeira é a análise de dados, que vocês viram agora, a relação entre análise de dados e melhoria de desempenho. Nós vamos, na próxima, eu vou trazer mais detalhes para vocês de todas as nuances analisadas e alterações que a gente vai fazer nesse processo. E depois, no terceiro vídeo, o comparativo do primeiro processo para o segundo processo melhorado e a diferença de resultado que foi alcançada com esses passos simples que executamos aqui e que você pode também. Mas, antes de tudo, você precisa ter um dashboard que te mostre, que te dê uma visão muito clara dos seus gaps para você poder tomar decisões assertivas que te levem a trazer um resultado cada vez melhor no seu negócio, dentro da sua área de atuação. Um grande abraço, vejo vocês no próximo vídeo.